Havendo no legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da sessão anterior. Aprovada. Expediente. Nenhuma, excelência. Embargador Gilson Barbosa. Execução número 2016, 070, 54, dígito 9. Origem, Tribunal de Justiça. Exequente, Guido Ferreira Nunes. Advogado, Dr. Tiago César Tinoco Oliveira de Vasconcelos, OABRN. Executado, IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Executado também o Estado. E procurador, Dr. Jancênio Alves Araújo de Oliveira. Tem a seguinte ementa. Processual civil, impugnação à execução e mandado de segurança coletivo, preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais autônomas. Interpretação restritiva do artigo 71, inciso 1, a linha E da Constituição Estadual. Entendimento da súmula número 2 desse Tribunal de Justiça. Inobservância da prerrogativa de foro. Mandado de segurança coletivo que não possui força atrativa para determinar o processamento e julgamento da execução no tribunal. Servidor vinculado ao IPERN. Remessa dos autos a uma das varas ou juizados especiais da Fazenda Pública. Acolhimento. Este é o acordo. Visto, relatado, discutido, estes autos de execução, acordo dos desembargadores que integram o pleno deste tribunal, a unanimidade de votos em reconhecer a incompetência absoluta deste tribunal para processar e julgar o feito ajuizado em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, com a determinação da remessa dos autos a uma das varas ou juizados especiais da Fazenda Pública, a quem couber por distribuição, nos termos que faço agora e passo a entregar este acordo. Lido e aprovado, senhor juizado. Pois não, senhor, pode estar com a palavra. O primeiro é um mandado de segurança com liminar número 2016, 7989, dígito 1, Tribunal de Justiça. Impetrante João... É o 29, viu? É o 29 da extra pauta do dia. Impetrante João Batista Faria de Araújo. Advogado doutor Sebastião Teotônio de Melo Filho, OABRN. Impetrado secretário de Administração do Estado. Tem a seguinte ementa que foi disponibilizada. Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Policial militar. Pretensa implantação do abono de permanência. Possibilidade. Benefício concedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar, aposentadoria voluntária, requisitos preenchidos, opção do impetrante por permanecer em plena atividade, previsão assentada no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal e nos artigos 66 e 86 da Lei Complementar Estadual número 308, direito reconhecido pela própria administração, ausência de implantação do contra-cheque do impetrante, violação ao direito líquido e certo constatada, óbice orçamentário que não tem o condão de sufragar direitos assegurados em lei, precedente deste tribunal, concessão de segurança, em consonância com o Ministério Público. Eu tenho 33, 34, 35, a mesma matéria. Alguma divergência? Todos julgados à unanimidade, de acordo com o voto do relator. O 12 também, sem divergência. Eu tenho também da pauta do dia, o de número 58. É um agravo interno em mandado de segurança. Origem, Tribunal de Justiça, agravantes, Maria Zélia Salles de Moraes e outros. Advogado, doutora Raíssa Maria Gonzaga Fonseca, OABRN. Tem a seguinte ementa, igualmente disponibilizada. Processo civil e administrativo, agravo regimental em mandado de segurança. Pretensa nomeação e posse no cargo de professor de pedagogia para os anos iniciais do ensino fundamental. E resignação contra decisão que extinguiu o processo por ausência de prova pré-constituída, alegado desacerto da decisão com base na ausência de exame de documentos e argumentos postos na petição inicial. Insurgência quanto à premissa de que o fato de ter sido aprovado fora do número de vagas não é razão para o indeferimento da liminar. Impossibilidade. Decisão que examinou todos os fatos, argumentos e documentos acostados. Aprovação fora do número de vagas previsto no edital. Desvio de função e demais teses não efetivamente demonstradas. Razões recursais que não possuem o condão de modificar o decidido. Decisão devidamente fundamentada. Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Está disponibilizado. Sem divergência, a unanimidade tem o relator. Alguém tem O último, presidente. 59. É o 59. É embargo de declaração em agravo de instrumento
com suspensividade número 2015-016-951, dígito 3, vem da 16ª Vara Civil da Comarca da Capital, embargante Sul América, Companhia Nacional de Seguros, advogado Eduardo José de Souza Lima Fornelis, OAB-PE, embargada Maria Costa Lima. Tem a seguinte emenda: embargo de declaração em agravo interno, recurso interposto contra a decisão que ainda admitiu recurso especial, identidade da controvérsia do direito postulado com RESP 1091.363-SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a sistemática dos recursos repetitivos, alegação de omissão no acordo, inocorrência, pretensão de rediscutir a matéria já julgada, impossibilidade, rejeição dos embargos. Sem divergência, ao nome da voto relator. Senhor presidente, Barrador Maurício. Pois não. só para aproveitar, o meu 19 é igual ao primeiro julgamento. Pois lá não. do Rio. E alguns colegas têm outros. Tem alguns Poderia idênticos aí, aproveitar, né? 19. Então, 19 aprovado. 19, a unanimidade. É enquadramento, é. O excelência tem vários, é. Implantação. Implantação. O 22, excelência. Pela ordem, desembargador Amauri, tem algum? Não. Enquadramento policial. O que o desembargador Gil julgou foi a bom de permanência de militar. Abono de permanência. Agora estamos julgando a implantação, né? Implantação. Nenhum dos dois nessa matéria não tem. Tem de professores. Eu tenho um. Barrador policial Judito, qual é o número? militar. É o 3. O 2, Subsídio e progressão. o 2, O 2 não, o meu é o número 3. 3. É Barrador, tem algum idêntico, professor? isso. Eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Todos julgados da unanimidade. Com o voto relator. O embargador João Batista tem algum? Desembargador já. Eu tenho. Vivaldo. Eu tenho do 14, 15, 16, 17 e 18. Começa com 14, né? 14. Julgado da unanimidade, tem voto relator. 14 é o 18. Barra do Saraiva. O 19, você já. 19, É isso, só. só. Barrador de Lermano. Não tem nenhum. Barrador Virgílio tem algum? O Zendeiro está presente. Barrador Glauber tem. Tem algum idêntico? Não. Barrador Glauber tem algum idêntico? Não. Barrador Cornélio, não, né? A referência é com relação ao desembargador. A implantação. E a implantação do Barrador Gilson. É. Agora, o Barrador Amauri. Vossa Excelência tem uma preferência de sustentação oral. É o 60. Revisão Criminal 2015, 7431-7. Requerente Francisco Ailson Dantas da Silva. Requerido Ministério Público. Barrador Cornélio é o relator. E Vossa Excelência é o revisor. Tá, Apenas para esclarecer, excelência, os processos que nós julgamos agora. Nós julgamos, o desembargador Gilson julgou o processo em relação a bom de permanência. E a Corte também julgou os processos em relação à implantação de subsídios dos policiais militares. Exato. Então, os processos se encontram julgados. Pois não, excelência. Abono de permanência. Não. Subsídio. Implantação. Implantação. É isso. Implantação 2728. Julgado da unanimidade. Barrador Cornélio, você está com a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Francisco Ailson Dantas da Silva, contra acordo da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, proferido na apelação criminal 2010-008550, distrito 4, que manteve a sentença proferida pelo juiz de direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal, nos autos da apelação penal 001193, distrito 3, 92-3, distrito 91-2000, na qual restou ora requerente condenado a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pelo cometimento do crime previsto no artigo 1º, inciso 2, combinado com o parágrafo 4º, inciso 1, da Lei 9.550
9.455/97 e artigo 70 do Código Penal, em seu parágrafo 2º, inciso 4º. Referido acordo transitou em julgado em 15 de outubro de 2012, conforme certidão de folha 128. Em resumo, pretende o autor a anulação da sentença confirmada pelo pré-falado acordo ou a declaração de sua inocência por este Tribunal de Justiça, por supostamente ter aquela se baseada em uma acusação inexistente, contrariando a prova dos autos e dispositivos normativos tendo apresentado fundamentação insuficiente e ainda por terem surgido novas provas que comprovam o acabamento de sua inocência. Aponta em sua petição inicial os supostos erros do processo, onde basicamente questiona a interpretação dada às provas pelo juízo monocrático e pela Câmara Criminal desta Corte. Assevera que a pena foi injusta, desproporcional e não atende às funções de ressocialização. Alega que está sofrendo prejuízo irreparável justamente com a sua família por crime que não cometeu, tendo a concessão da liminar o condão de estancar tal prejuízo, além de possibilitar o retorno de mais um policial nesse momento de extrema dificuldade de segurança. Requer a concessão da liminar, que foi indeferida, postula ao final a anulação da sentença, ou subsidiariamente que seja aplicado o princípio da analogia, cujo entendimento com relação aos policiais militares acerca da necessidade da perda da função pública. Instruiu o vestibular com o documento de folha 132 e os constantes nos 6 volumes que estão aqui em anexo. Estado a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça suscitou o preliminar de ausência de pressuposto extralimitador do pedido revisional, alegando a inocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no artigo 621 do CPP. No mérito, caso vencida a preliminar, opinou pela improcedência do pedido. É o relatório. O senhor tem de aprovado. O senhor tem 15 minutos. Excelência, por gentileza, se quando faltar 5 minutos, poderia me avisar, por gentileza. Excelentíssimo senhor desembargador, Expedito Ferreira de Souza, presidente desta Corte de Justiça, através de quem saúdo a todos que integram este colegiado. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho de sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Augusto Cury. Francisco Ailson Dantas, inconformado com a sentença condenatória prolatada nos autos do processo 0011-923-91.2000-8.20000, da 11ª Vara Criminal, condenação confirmada pela Igreja Câmara Criminal deste Tribunal, acordo publicado, transitou em julgado sem oposição de recurso, ingressou perante esta Casa de Justiça com pedido de revisão criminal, objetivando reformar a decisão que o condenou a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, por infração descrita no artigo 1º, inciso 2, combinado com o parágrafo 4º, inciso 1º, todos da Lei Federal 9.495/97, cuja sentença foi cumprida na sua totalidade, conforme consta dos autos, certidão expedida pela 12ª Vara Criminal. A acusação que pesa sobre o revisionando é de ter, quando em serviço, no dia 8 para 9 de julho do ano 2000, em companhia de policiais civis e militares das dependências da 5ª DP, praticado crime de tortura contra presos que se encontravam à disposição da Justiça. Ressalte-se por oportuno que foi aberto o procedimento disciplinar no âmbito da Corregedoria da Polícia Civil. E a delegada doutora Margarete, doutora Maria Iracema Gondim Lambert, entendeu pela inconsistência da prova material e testemunhal que levaram à convicção da inexistência de crime. Até porque não houve ação direta ou indireta do revisionando no fato criminoso a este atribuído. E as supostas vítimas, Gevanilson e Fernando, não apontam o revisionando como autor de qualquer agressão contra a sua pessoa, ou o haveria torturado psicologicamente. Ora, excelências, as 2 vítimas, Gevanilson e Fernando, ele não diz, em momento algum, que foi torturado pela pessoa do revisionando. Foram submetidos a exames pelo ITEP. O ITEP, com relação a Gevanilson, diz textualmente que não há lesões.
O laudo é o de número 06-2150/0400 nos autos. Com relação à suposta segunda vítima, Fernando foi submetido também à perícia pelo ITEP e constatou-se apenas, excelência, uma equimose, o que faz o rio por terra ter sido ele submetido à sessão de tortura. As duas supostas vítimas, em momento algum, atribuem ao revisionando a prática de qualquer tipo de lesão, um beliscão, um tapa, qualquer tipo de ação. Ora, se não temos as vítimas, que são as principais pessoas interessadas na apuração e penalização do suposto crime de tortura, se eles não estão dizendo que foi torturado, como se justifica, então, uma condenação, excelência? De onde se tirou essa ideia que o revisionando torturou as pessoas de Givanilson e Fernando? Tudo isso consta dos autos, através do laudo do ITEP. Outro fato importante, excelência, que devemos observar, é que, nesse processo, havia outras pessoas acusadas. Por exemplo, Emanuel Flor. Givanilson acusou Emanuel Flor de ter sido torturado. No entanto, o juiz prolator da sentença primeiro grau entendeu que não poderia condená-lo em atenção ao princípio do indúbio pro réu. Isso caberia perfeitamente, excelência, no caso do revisionando, que nada fez, que não tem uma testemunha que diga que houve tortura, nem as vítimas o acusam. E até poderiam dizer, excelências, porque ambos foram anteriormente presos por homicídio por roubo pela pessoa do revisionando. E, no entanto, eles dizem, apenas estava lá. Como estava também o delegado de Polícia Civil, que não foi condenado, foi absolvido sumariamente. Ora, excelência, nesse processo com vários réus, apenas o acusado foi preso. Passou 4 meses e 13 dias no regime fechado. Depois foi convertido em pena pecuniária. No entanto, excelências, o que é mais revoltante nessa situação é que não se observou o grande prejuízo que trouxe a vida do revisionando, mas também o Estado do Rio Grande do Norte. Pois o revisionando é pessoa da mais alta responsabilidade, atestada por todas as autoridades desse Estado, conforme eu vou ler mais à frente. No processo em julgamento, de forma clara, cristalina, constata-se que os principais interessados em buscar uma condenação em desfavor do revisionando não aponta como autor de agressões contra a sua pessoa. Então, de onde saiu essa prova robusta, suficiente para justificar a condenação do revisionando? No caso, a prova técnica e testemunhal é em favor do revisionando. Ora, nobres julgadores, se as vítimas não apontam o revisionando como autor de tortura física, se a prova técnica também exclui essa possibilidade, como se justificar uma condenação? Em especial, excelência, devemos observar que esse suposto crime teria ocorrido no ano 2000. E a sentença foi prolatada em 2013. Nós estamos há 17 anos desse fato, excelência. O único a ser penalizado foi o revisionando. Um homem com relevante serviço prestado à sociedade potiguar, com a ficha funcional ilibada, e foi prejudicado dessa forma. Também, excelência, a sentença condenatória, ela não justificou o porquê da necessidade e da perda da função pública. Os tribunais têm entendido, não sendo automática e sim facultativa a imposição de perda de cargo, inabilitação para o exercício da função pública, mistério se torna a motivação na própria sentença dos motivos que levaram o julgador a aplicá-la. RT 556/347. O fato novo trazido na justificação prévia, quando testemunhas declararam em juízo, informando que, na época do fato, o revisionão não se encontrava presente no momento das revistas das celas, e que agora esclarece os fatos, mesmo supostas vítimas não acusam de tortura física, que é o tipo penal invocado em seu desfavor e o motivo de sua condenação.
Este tribunal, em diversos julgados, tem entendido que, em se tratando da perda da função pública, a necessidade de fundamentação legal, justificando o porquê da adoção de tal medida, conforme podemos observar do julgado abaixo. Representação 2012-00-1701-9, Ministério Público, representado Jorge Alberto Batista e outros, advogada Cátia Nunes. Relator, juiz Assis Brasil, voto vista da juíza Fátima Soares, convocada. E diz a ilustre magistrada: sendo assim, passo a análise do caso, a fim de constatar a ocorrência ou não da incompatibilidade dos representados para continuarem integrando a corporação da Polícia Militar, devendo, neste momento, verificar se suas condutas, por eles perpetradas, os tornam indignos para o exercício da função policial militar. Ressalto que não se está analisando a culpabilidade dos representados, tampouco a configuração dos delitos. Considerando a análise da ofensa ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto Repressivo, já se encontra exaurida, o que culminou em decreto condenatório, seja do presidente de representação. E, nesse caso, Excelência, a sentença foi cumprida na íntegra. Deste modo, resta saber, do contexto fato, é possível extrair dignidade da conduta dos representados, a ponto de ocasionar grande repercussão para a corporação militar, gerando ao auto criminoso um efeito desabonador de sua condição de praça? Nesse diapasão, importa lembrar que a pena acessória da perda da graduação não pode se levar em conta apenas o delito pelo qual o militar tenha sido condenado, não podendo, portanto, descuidar-se da análise de outros elementos de similar importância, como a personalidade do agente, o tempo decorrido, o comportamento militar antes e depois do fato delitivo e a existência ou não de punição disciplinar. Sob esse prisma, e levando em conta que mais dos autos consta, entendo que a condenação penal dos órgãos representados decorreu de um fato isolado em suas carreiras, de modo a ser razoável entender que as suas personalidades não se mostram carregadas de periculosidade a ponto de representar perigo ao meio social e torná-los indignos de se manterem nos quadros da Polícia Militar, máxime quando considerada a vida castrense de todos eles, os quais é bom que se frise e quando se classificar no comportamento excepcional. E o revisionando também. E as declarações das mais altas autoridades atestam sua personalidade, seus comportamentos e os relevantes serviços prestados à sociedade. Não bastasse o comportamento que se encontra classificado, comunga em favor do representado o fato de ter passado há mais de 9 anos, e esse há 17 anos, o que está sendo julgado hoje. A própria Polícia Militar não instaurou procedimento disciplinar com a finalidade de excluir das fileiras da corporação a bem da disciplina. A Polícia Civil também não. Nobres desembargadores, o dia de hoje é muito importante para a vida do revisionando, que busca, através desse tribunal, resgatar a sua honra, tirar essa mácula da sua vida. Um homem que tinha uma ficha limpa, ilibada, Excelências. E dos autos consta declarações como a de doutor Ivan Lira, que é juiz federal, que diz o seguinte: declaro para os fins que se fizerem necessário que conheço o bacharel em Direito Francisco Ailson Dantas, dedicado servidor público no Estado do Rio Grande do Norte, que goza de elevado conceito no âmbito do Poder Judiciário e de outros segmentos oficiais, notadamente na segurança pública e no setor penitenciário, onde já prestou relevante serviço, ocupando destacados cargos e funções, desempenhando com deslevo em prol da sociedade, o qual é merecedor de respeito e consideração. No mesmo sentido, doutor Henrique Baltazar, juiz da Vara das Execuções Penais, doutor Luiz Eduardo Marinho, promotor de justiça, Aldair Rocha, secretário de Defesa Social, e demais secretários, Maurílio Pinto, enfim, toda a área de segurança pública e o Poder Judiciário atestam que o revisionando é um homem de bem. Por fim, Excelência, no dia de hoje, Francisco Ailson Dantas
espera e confia que este tribunal possa fazer justiça para com sua pessoa. Um servidor da mais alta relevância para o Estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos a precisar, excelências, de homens como ele, para que possamos ter uma melhor segurança pública, um melhor sistema prisional, com melhores condições de ressocialização. Se ele praticou tal crime e nos autos não tem uma única prova, já cumpriu a pena, já foi atingido pela ressocialização. A sua formação profissional atesta em seu favor. Por tudo isso, excelências, por todos os fundamentos legais de direitos jurisprudenciais expostos, espero e confio revisionando suas famílias, pares e a sociedade potiguar, que essa Casa de Justiça julgue procedente a presente revisão criminal. Que seja recebido e provido o presente pedido, a fim de que seja corrigido o erro injudicando, com as consequentes cassação da sentença e acordos rescindidos. Absolvendo Francisco Ailson Dantas da Silva, em conformidade com o artigo 626 do CPP, por se tratar de medida de inteira justiça. É o que se espera e confia nesse dia santo de Santo Expedito. Hoje é o dia de Santo Expedito, o Santo da Justiça. Relator com a palavra. Pois não. Olha, o voto está disponibilizado, mas eu quero aqui fazer um relato para que vocês entendam melhor. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 9 de julho de 2000, né, foi na delegacia de Candelária. A informação que tem nos autos, com sentença transitada e julgado, com provas bem contundentes, é que, na madrugada do dia 9, um preso lá correcional foi colocado em liberdade e reclamou a dois agentes lá, a Francisca Ailson e a Francisca Nidé, que estava faltando tênis e uma camisa. E eles foram atrás desses objetos lá na delegacia. Segundo o relato que tem aqui, é que chegaram lá acordando os presos, chutando, gritando, mandando que todos se levantassem e tirasse a roupa, ficar só de cueca, que precisava fazer uma revista na cela. Na sequência, como lá chegaram 4 policiais levando presos, eles pediram auxílio a esses policiais e, segundo o relato do que consta nos autos, formou-se depois da revista, não foi encontrado, formou-se aquele corredor polonês e, quando os presos iam passando, eles iam sendo agredidos, né, com chutes, com armas, teve um até com cabo de vassoura, outro quebrou a perna, né, e foram jogados no solário. E, quando estava no solário, depois houve conversa para retirar esses presos lá do solário, e os presos não quiseram sair, tudo indica, porque não queriam voltar para a cela com medo de ser espancado novamente. Só quiseram sair no dia seguinte, quando chegasse um agente, que parece que eles tinham maior confiança, que seria o Paulo Aclarian, né? Foi comunicado ao delegado, o delegado, ao tudo indica, não estava lá também, né? Eu disse que ele estava dormindo no carro, o outro que ele nem estava lá, mas ele reconhece que tinha saído no momento para pegar uma roupa que estava fazendo frio. E ele fez um relatório na manhã do dia seguinte, contando todos os fatos, a denúncia dos presos, né, e quem teria participado, quem estava no comando lá da delegacia. Ele não estava lá, estava entregue aos 2 agentes, né? E foi chamado esse Paulo Aclarian, porque os presos tinham uma confiança nele. E quando o Paulo chegou, aí sim eles aceitaram voltar para a cela, e uma das providências do delegado foi mandar 3 para o Valfredo Gugel e 14 para o ITEP, né? Chamaram, como era muita gente, o médico foi lá mesmo e analisou o pessoal. Desses 17, 14 apresentaram lesões. Então, todos os laudos aqui nos autos, né? Como você diz, desde perna quebrada, a batida no rosto e nas costas e outras partes. 6 réus foram denunciados. O delegado foi absolvido porque ele não estava lá, não tinha prova que ele participou disso. Um outro policial militar foi absolvido porque
o juiz não tinha certeza da participação dele e, na dúvida, preferiu absolver, como deve ser feito. E o Francisco Canidé faleceu, né? Restaram 3 réus que foram condenados, que é o Francisco Caílson e 2 policiais militares. Francisco Caílson recorreu à Câmara Criminal, o relator foi o desembargador Eduardo Pinheiro, que estava convocado à época, e o desembargador Expedito parece que era o revisor. Houve pedido de vista do desembargador Saraiva também, né? E foi mantida a decisão do juiz, né, em seus termos. Posteriormente, em 2010, houve uma revisão criminal que foi analisada neste pleno e rejeitada a revisão. E mandou-se que o juiz da execução analisasse a possibilidade de fazer a prorrogação do regime, já que ele teria sido condenado a menos de 4 anos de prisão. E assim foi feito, né? Os outros 2 réus recorreram para o STJ e para o Supremo, não modificaram a sentença. Francisco Caílson perdeu o prazo e não houve recurso, mas ele já entrou com a revisão uma vez e essa é a segunda. E o meu voto é no seguinte termo: está disponibilizado, de acordo com o artigo 622, parágrafo 1, diz o seguinte: não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, naquela parte que o tribunal já se pronunciou, eu estou levantando a preliminar, né, de não conhecimento. E assim deve ser acolhida a presente preliminar, a fim de que esta ação seja conhecida apenas e tão somente no que toca à prova nova, produzida em sede de ação de justificação, com fundamento no artigo 621, inciso 3 do CPP. É só preliminar, não é isso? Preliminar. Preliminar. De não conhecimento? Não conhecimento. Aquela prova que já foi discutida, Parcial. aquela já foi A reiteração da outra anterior. que ela vem fundada também na prova nova. Na prova nova a gente analisa. Vai analisar o mérito. Mas quanto aos outros argumentos trazidos na revisão, é que ele não está conhecendo porque já foi objeto que seria aquela com... Essa parte. Com base no artigo 621, inciso 1, né? Que seria aquela... Espacialmente. Ok. Algum revisor acompanha? Algum destaque? Acompanho também. Excelência, Pois não, excelência. Uma observação, porque me parece que o desembargador Cornélio tinha feito a verificação que havia um impedimento Vossa na Excelência primeira impedido. revisão. Na primeira, Vossa Excelência declarou impedido. Impedimento. De Então, Vossa eu não me Excelência? lembro, impedido, eu não me lembro o que foi, mas deve ter participado de alguma coisa na instrução do processo, talvez em primeiro grau, porque a época substituía. Impedimento de Vossa Excelência de Estado. Permanece, houve na Permanece, primeira. pois é. Embargador Cornélio Mérito, né? Unanimidade. Não, senhor presidente, Sim, pois não, eu excelência. conheço esta matéria desde ordinariamente, e, inclusive o desembargador Cornélio fez referência que eu pedi vista no primeiro momento, nem isso foi. E me impressiona o fato, senhor presidente, ainda que se diga que se praticou um crime de tortura, um policial civil com uma vasta folha de prestação de serviço à sociedade, condenado tão somente a 3 anos e 6 meses, tenha por pena maior a perda do cargo, por mais que se diga que é tortura. Então, eu quero, diante dessa linha de raciocínio, eu quero dizer que eu vou rejeitar essa preliminar e já antecipar o voto no mérito, porque eu conheço dele, muito embora. Não, deixa eu voltar o mérito, ainda tem outra. Não, Eu acho que temos que ir por etapa, e eu sou relator. Mas não está disponibilizado? Tá, sim, mas estamos votando agora a questão Mas da... eu quero só antecipado, porque eu tive esse direito Você pode do Cornélio, discordar. dizer que eu vou pedir vistas antecipadas. Os colegas ficam à vontade, se quiserem votar, não tenho nenhum constrangimento, que eu vou pedir vista para examinar. Só isso que eu queria fazer esse registro. Pois não, Vossa tá Excelência certo. pede vista logo na preliminar? Não, na preliminar eu rejeito. Não, Rejeito. Eu discordo. rejeita preliminar e pede no mérito. Até porque o voto foi disponibilizado, nós conhecemos, né? O Pronto. relator. Não, tem uma outra preliminar do Ministério Público, né, que para não conhecer, mas eu estou transferindo para o mérito, né, que ela confunde com o mérito. Há alguma divergência? Não, acompanho também. A unanimidade teve o relator. Transfere para Olha, o no mérito. mérito ele já pediu, eu vou fazer aqui um resumo, já disse mais ou menos, mas O voto vai estar muito bem elaborado.
o que se tem aqui é prova contundentes de que, na realidade, esses fatos que eu relatei atrás, eles aconteceram. E quase todos os réus, as vítimas, quase todas as vítimas, reconheceram os agressores, né? E tem uma delas, que ele destaca que o réu Francisco Ailson, ele tanto participou, ele não só passou, mas ele liderava, né? As provas são contundentes no sentido de que esses fatos realmente aconteceram, né? E, na realidade, o juiz aplicou a pena mínima e, com acréscimo, houve o aumento de pena porque era agente públicos e também porque o crime se deu em concurso formal. Mas a pena base foi na mínima, mas ficou em 3 anos e 6 meses. A perda do cargo é uma consequência da condenação, né? Eu acho que está bem tipificada, né, a conduta delituosa do réu, e esses novos depoimentos, como a advogada falou, são de pessoas que não presenciaram o fato, são pessoas que dizem que ele é uma pessoa boa, aquelas coisas todas. Só 2 réus foram ouvidos. Esse Paulo Aclarian, que, no primeiro momento, ele admitiu lá que os fatos aconteceram, mas quando ele foi ouvido 15 anos depois, que ele foi ouvido 15 anos depois. É claro que se muda alguma coisa. Ele não mudou muito, não. Ele só fez dizer que não viu, coisa e tal, mas que realmente os fatos aconteceram, isso é o que está dentro dos autos, né? Os outros 2 réus foram condenados também e com a mesma pena. Então, o meu voto é no sentido de ser julgado improcedente a revisão criminal. Em nome também, né, da coisa julgada e da imutabilidade, que aqui não é o caso de se modificar. Meu voto é nesse sentido. Alguém vai adiantar o voto? O embargador vai pedir o visto. Vou aguardar o voto. Estou apto a votar. Pois não, excelente. Como é de praxe, eu vou aguardar. O embargador Saraiva já anunciou que não antecipadamente. Concorda, antecipadamente. Naturalmente, não fundamentou ainda a sua divergência. E, por uma questão de praxe, eu vou aguardar o voto divergente, já anunciado pelo embargador Saraiva. Alguém vai se manifestar? E eu pedi vista, embargador Maurício, para Aguarda. apreciar o caso. Não é dizer que eu vou votar contra o relator, a favor do relator, Porque Vossa não. Excelência me parece que já anunciou que de logo já de vista. Não, que ia pedir vista, foi, antecipei, eu pedi de vista. Vista, não foi? Vista, foi. Então Não disse que ia julgar procedente, nem contra o embargador Cornélio, nem a favor dele, não. Embargador Amaury, o primeiro da pauta, mandato segundo com liminar 2016, 222, impetrante Clécia Medeiros Veiga, impetrado como governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Recursos Humanos. Está em mesa, Está em mesa, senhor presidente. Essa matéria também já tem precedência naqueles casos de progressão de professores para o nível J. Eu estou aqui na esteira dos precedentes da Casa, denegando a segurança. O voto está disponibilizado. Professor permanente da rede pública estadual, enquadrado no nível referência DIR, de sua carreira funcional, quando a edição da Lei Complementar 322. Matéria já repetitiva, e a Corte tem encaminhado aqui no sentido de denegar a ordem, como estou julgando, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade tem voto relator. É o primeiro. Está um idêntico. Embargador Judito tem algum? Tenho, excelência. O número 2 é um problema é o requerimento, o pedido pela concessão da progressão gerencial e gratificação de incentivo à qualificação. Tem umas preliminares de ilegitimidade de parte, que eu estou reconhecendo a competência plena e exclusiva do secretário estadual da Administração de Recursos Humanos para os fins do URIT, e rejeitando a preliminar proposta pelo secretário de Administração, acolhendo a preliminar suscitada pelo parquê de exclusão de outras autoridades que foram nominadas como impetrados. No mérito, excelência, quanto a esse problema da primeira gratificação pretendida,
que é a gratificação de incentivo à qualificação. Essa aqui nós temos só um precedente de concessão. Nos demais casos aqui, tenho aqui julgamentos, o voto está disponibilizado, viu? De Ana Cláudia Secundo, do desembargador Amilcar, que a implantação e pagamento da gratificação de incentivo à qualificação, nos termos do artigo 26 da Lei 432/2010, está condicionada à regulamentação mediante decreto. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva, porque o caso aqui pega outro tipo de incentivo. E eu digo, é ser disso que tais precedentes, esses que eu mencionei, tem inclusive um de Vossa Excelência, desembargador Amauri, se dirigem mais especificamente às circunstâncias normativas da gratificação de incentivo à qualificação, sendo correto reconhecer que esta Corte, em ações mandamentais que tratavam apenas do pedido de progressão por capacitação gerencial, como o mandado de segurança 2016-1228-6 da relatoria do juiz convocado Luiz Alberto, chegou a conceder a segurança pretendida, sob o entendimento de que não poderia o servidor sofrer o prejuízo pela inércia estatal no que tange à regulamentação do direito. Porém, após observância mais aprofundada e comparativa das previsões normativas dos dois direitos aqui pleiteados, progressão por capacitação gerencial e gratificação de incentivo à qualificação, entendo que há correspondência clara entre as formas de redação dos dispositivos dos artigos 20, 21 e 26 da Lei Complementar Estadual 432/2010, tornando-se incoerente, em meu sentir, atribuir valorações distintas aos dois direitos aqui em exame. Dessa forma, entendendo esta Corte pela necessidade do decreto regulamentador para que seja possível o reconhecimento à gratificação de incentivo à qualificação, tendo em vista a carência de elementos normativos que balizem a avaliação dos critérios e processos de validação dos certificados exigidos pelo artigo 26 da Lei Complementar Estadual 432, parece-me natural estender o mesmo posicionamento ao exame de progressão por capacitação gerencial, conforme artigos 20 e 21 da mesma lei, uma vez que tal benefício não exige apenas a demonstração de realização de curso de formação de gestores, cuja disponibilização caberia ao poder público, mas também a comprovação da capacitação, sendo esta mencionada na norma de regência apenas de forma genérica, o que torna imprescindível, de fato, a regulamentação específica do decreto citado no artigo 21, sob pena de reconhecermos tal direito de forma indiscriminada a todos os servidores detentores de diploma de nível superior. Pelo exposto, em conformidade com o opinamento ministerial, denego a segurança. Entendo que não há o direito líquido e certo pela falta de regulamentação específica e necessária. É assim que eu estou votando, Excelência. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade teve voto do relator. Você não tem o quarto também agora. O quarto é a mesma coisa, Excelência, só que não tem a prejudicial da decadência. Pois não, Excelência. Mas, assim, feitas as devidas adaptações, inclusive porque os impetrados Mandou Cláudio Santos, o quinto, mandação preliminar 2016. Todos dois. 10774, a impetrante Carolina Lima de Oliveira Ramos, impetrante secretário de Educação e Cultura do Norte. Está ligando o Norte, você está com a palavra. Pleito de expedição de certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar, inexistência de prova pré-constituída do direito alegado, dilação probatória em sede mandamental, descabimento, precedentes. Pedido de reserva de vaga em curso superior, inexistência de pretensão restrita por parte da instituição de ensino, a qual informou que estará assegurada a vaga com a apresentação dos documentos exigidos pelo Ministério da Educação. A ausência no ponto de interesse processual, extinção do feito sem resolução do mérito. CPC, artigo 485, 4 e 6, denegação da segurança, de acordo com a Lei 12.016.
E a ementa. Sem divergência. Só um questionamento, desembargador. Tem liminar, foi concedida, foi indeferida? Não. Não? Eu lendo aqui o parecer do Ministério Público aqui, diz que a liminar foi concedida. No voto de Vossa Excelência não faz referência, mas no parecer do Ministério Público... Não está digitalizado aí, não dá para Não ver. tem a decisão liminar, mas está aqui... Não, a liminar foi liminar foi deferida. concedida. A liminar foi deferida, mas agora estou caçando. No voto de Vossa Excelência. Não Eu vou dá pedir pra- vista, Excelência. Vai pedir visto, né? Vou. Vistas ao desembargador Glauber Reis. Desembargador João Rebouça, 13º. Mandato de segurança com liminar 2017, 4567, impetrante Temir Marcos Cavalcante da Silva, secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Está aí, minha excelência. Está em mesa, senhor presidente. Processo ainda indicado de Vossa Excelência. Trata da aposentadoria especial. Aqui é um farmacêutico bioquímico. Eu estou aqui, senhor presidente, na esteira dos precedentes, em sintonia com a 67ª Procuradoria de Justiça, concedendo a segurança. É aposentadoria especial e insalubridade. Da saúde. Farmacêutico bioquímico. Vai, excelência. Aqui tem a posição dos Barra do 22, Caldo e do 23. Barra do Saraiva, eu acho que divergem da matéria. Todo, Todos Foi provados com ficha. Aqui. todos julgados à unanimidade no termo voto relator. Excelência. Embargador Saraiva subiu, 20º. Seu mandato de segurança com liminar do 2016, 3353, Pedro José Ferrado de Oliveira e secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, é aposentadoria especial, de policial, servidor admiromédico, que eu estou naquela linha de os documentos apresentados são inservíveis para a concessão, então estou denegando a ordem contrariamente ao pensamento da Corte. Né? Esse é o 20. É o 20. Insalubridade, eu sou vencido aqui. Embargador Amilcar Maia. Saúde. É médico. Desembargador Amilcar é o primeiro voto. Embargador Amilcar Maia. Quem? Acompanha o relator. Estou denegando a ordem. Posicionamento, insalubridade, por favor. Mas a insalubridade é a posição isolada, não é a de Cláudio Santos? É dele também. Sim, de Saraiva? Não, sim, eu pensei que era o relator João Rebouça. Via... Não, é a posição de desembargador Saraiva que não é a minha. Isso. Mas eu não conheço o que consta nos autos, tendo em vista a comprovação do período de insalubridade. Então, Estou defendendo há muito tempo que não existe a comprovação. Falta o lado desse... para que não haja, eu tomo uma posição sem saber o que consta nos autos, é melhor pedir vistas, Zé. Visto para o embargador. A insalubridade É o 30º embargador Cornélio Alves. É o Francisco Venal de Moura Neto e Petrado do Estado do Rio Grande do Norte. Eu vou aguardar um pouco, deixar para o final, desembargador. Foi apanhar ali no gabinete para ver se já consertou. Sim. 30, Eu peço para depois, tá certo? É o 31, 32 de TUS, né, da energia, do ICMS sobre energia, aqui, de acordo com aquele novo posicionamento aqui do tribunal, denegado da segurança. Tem um destaque 3031. A unanimidade tem voto relator. 32. 31 e 32. Eu fico vencido por enquanto, vou analisar, reanalisar a matéria, mas por enquanto fico vencido. Vencido 31, vencido embargador Guilherme 32. Como é, senador? 36 também. O 36 também. Todos votados, a unanimidade tem voto relator. Fica só o 30º, Vossa Excelência, né? Mas esse aqui do 30 também, o voto está disponibilizado, é um concurso público, e ele foi chamado, naquele entendimento nosso aqui, eu estou concedendo o seguinte, que ele foi aprovado, ficou naquela expectativa, e depois foi chamado 3 anos depois, né? E não houve, assim, o Estado não mandou ou a empresa que fez o concurso, nenhuma carta para o endereço dele que estava atualizado. E, apesar do lapso temporal, mas a jurisprudência daqui está nesse sentido, eu estou concedendo a segurança. É o número 30.
Exato. Presidente, eu aprovo com ressalva pessoal, né? Chamado depois. Eu acho que tem que constar no edital essa expressa determinação. Mas aprovo. Alguma divergência? Não. Ao nome da tese, voto relator. Agora, vamos para processos que independem de pauta. Vereador Amaury, um conflito. Está em mesa, senhor presidente. Conflito negativo de competência, a origem é juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de Pau dos Ferros, que é o juízo suscitante, suscitado o juízo de direito da primeira vara civil da mesma comarca, entre partes Antônia Janaína de Oliveira Bessa e o município de Rafael Fernandes. Essa matéria, eu tenho até alguma ressalva pessoal em relação a ela, mas, na verdade, já foi apreciada aqui pela Corte. Há 2 precedentes recentes, ambos da relatoria do desembargador Dilermando Mota. E, na ementa já disponibilizado o voto, eu digo o seguinte: conflito negativo de competência, juizados especiais da Fazenda Pública, Justiça Comum, ação de execução de título executivo originado em demanda julgada na Justiça Comum, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, competência do juiz do Juizado Especial da Comarca de Pau dos Ferros, por força do artigo 2º da Lei 12.153 de 2009 e do artigo 1º da Resolução 47 de 2014 deste Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.099/95, ação do disposto no artigo 1º da Lei 12.153, que é norma especial em relação à Lei 9.099. Conflito conhecido para declarar a competência do juizado especial civil da comarca de Pau dos Ferros. Na verdade, é uma execução, um cumprimento de sentença, originário da Vara da Fazenda Pública. Como a execução, o cumprimento de sentença era inferior a 60 salários mínimos, então, o juiz entendeu que a competência era do juizado especial, embora se tratasse de cumprimento de sentença originário de outro juízo. A Corte aqui já tem se manifestado, e eu trago aqui a colação os 2 precedentes mais recentes que eu encontrei, no sentido de que, não obstante tenha se extraído a decisão em execução no juízo comum, ele pode ser executado, ele deve ser executado, ou exigido o seu cumprimento, no juizado especial, vez que o valor ali em execução é inferior a 60 salários mínimos. É nesse sentido que eu estou votando, senhor presidente, invocando aqui os precedentes, como disse, do nosso pleno. Concluo. Pois não. Não, excelente. Virtual? Não. Sim, judicial. Eu entendi o senhor dizer virtual. Não, eu estou dizendo, não é o título judicial, ele tem origem no processo individual, é um processo... Isso, individual. Não é coletivo, não. Não. É coletivo, Não. Porque, nesse caso, a execução se daria nos próprios autos, né? Perfeito, por isso que eu disse que tinha ressalva pessoal em relação ao assunto. O que a gente E a tem, Corte o que a gente pode... tem declinado aqui é com Não. relação com processos Nos coletivos. coletivos. Mas e aí a execução é autônoma. Mas os precedentes que eu trago aqui são absolutamente idênticos. Foi por isso que eu chamei a atenção da Corte, que tinha até ressalva pessoal. Mas há aqui, apenas para discussão, eu acho oportuno, conflito negativo de competência, ação de execução de honorários advocatícios, título executivo judicial oriundo do juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz, valor inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do juizado especial civil. Conflito negativo de competência, ação ordinária, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do juizado especial civil e criminal da referida comarca, por força do artigo
tal, do que eu citei, né? Artigo 2º da Lei 2.153, tal em Resolução 47 de 2014 deste Tribunal. O primeiro, 17 de agosto de 2016, e o segundo, 30 de 11 de 2016. São decisões unânimes desta Corte, ambos da relatoria do desembargador Dilermando Mota. São esses os precedentes em que eu fundamentei o meu voto, muito embora, como já havia afirmado no início, tem alguma, a partir exatamente, desembargador Glauber, da ponderação que Vossa Excelência fez, que a regra é de que a execução se processe nos próprios autos. A execução não é o cumprimento de sentença nos autos originais. Entendeu? A execução é de tipo originado em demanda, em demanda judicial. Seria mais ou menos a mesma coisa, similar. Mas eu, inclusive porque como é isso, como é, inclusive para evitar essa insegurança em relação, principalmente em matéria de competência, eu não só diria o próprio entendimento da Corte, que possivelmente até eu já tenha votado também, participado do julgamento, para manter a mesma orientação dada da Corte quanto a essa questão de competência. Embargadora Judita, eu acompanho. Acho que Cláudio, é mais correta. Embargador João Rebouças, embargador Vivaldo, embargador Saraiva, embargador Amilcar, embargador Dilermando, embargador Vigílio, embargador Ibanez, embargador Glauber. Nosso decano, mas eu vou pedir venha aí em absoluto e discordar. Eu vejo aqui que no caso do primeiro, o segundo não, esse primeiro título é da juiz criminal, então de fato teria a execução que se dá no juízo civil, como é abaixo de 60 salários mínimos, aí sim seria no juizado. Outro caso aqui, embora tenha tido a possibilidade de ter participado, mas a regra do CPC é que a execução ela se dê nos próprios autos, sendo ele o processo individual. Então, eu pedindo venha ao relator e a todos que o acompanharam, eu divido no sentido de definir a competência do juízo sentenciante aí. Vaga do Cornélio. Acompanha o relator. Vencido embargador Glauber, né? Por maioria. O Dilermando Mota, Excelência, também tem um conflito, né? É o conflito negativo de competência 2016-018-02228, suscitante o juízo da primeira vara de família da comarca de Natal, entre parte ALM de SF, entre parte FMMF. Suscitado o juízo da 8ª vara de família da comarca de Natal. Processual civil, conflito negativo de competência, controvérsia acerca da reunião de processos, conexão que não mais determina a reunião de processos por um deles já haver sido julgado. Aplicação do artigo 55, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015 e da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da competência do juízo suscitado. Sem divergência, não dá tempo, voto do relator. Embargador Vigílio, Vossa Excelência tem 5 conflitos. Você está com a palavra, Vossa Excelência. Na verdade, são 4. 4. Excelência. O primeiro é idêntico ao julgado agora pelo desembargador Amauri, inclusive da mesma localidade, comarca de Pau dos Ferros, o conflito entre o juiz de direito do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Pau de Ferro versus o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Pau dos Ferros. Eu estou seguindo a linha do que nós julgamos aqui, dando por competente o juízo do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Pau dos Ferros. Trata-se de título executivo judicial e não cumprimento de sentença. Então, identicamente, é o meu voto, senhor presidente. Sem divergência,
Preciso É a Barrador. mesma situação. Mesma situação. Preciso Barrador, Glauber Rego. Preserva a divergência. O segundo, senhor presidente, é o 2016-9373, dígito 6, suscitante é o juiz da Especial Civil Criminal da Comarca de Santa Cruz e o juiz da Vara Civil da Comarca de Santa Cruz. Eu aqui também, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou julgando aqui a competência do juizado especial civil e criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz. Trata de execução de verba advocatícia com valor inferior a 60 salários mínimos, senhor presidente. Então, aqui, eu estou dando por competente o juizado especial. O seguinte... Não, difere. Aqui trata-se, não é decorrente de execução civil, trata-se de cobrança simplesmente da verba advocatícia. Sem divergência. O seguinte é o 10.36.7, dígito 6, dígito 3, melhor. Origem é a 9ª Vara Civil da Comarca de Natal. O suscitante é o juiz de direito da 9ª Vara Civil, o suscitado é o juiz de direito da 20ª Vara Civil. Eu digo aqui, competência na ação de reintegração de posse, incidência do artigo 5º da Resolução número 63/2013, Tribunal de Justiça, competência do juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal. Ora, suscitado é quando houve aquele desmembramento através de uma portaria, onde os processos pares seriam de uma vara e os ímpares da seguinte, quando houve essa redistribuição, houve essa confusão, e daí que houve a suscitação do conflito. Então, seguindo a ordem da Resolução 63, eu estou dando por competente o juízo suscitado, que é o juízo da 20ª Vara Civil, senhor presidente. Sem divergência, ao dando dado, tem voto relator. Por fim, o conflito negativo 7208, dígito 6, da comarca, Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Caicó, e o suscitado é o juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Caicó. Trata-se de crime decorrente no contexto da violência doméstica. Eu digo o seguinte, crime de lesão corporal culposa praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, inaplicabilidade das disposições da Lei 90/99, que é o juizado especial, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, fixação da competência da vara comum, que é a vara criminal da comarca de Caicó, juízo hora suscitada. É como eu voto. Sem divergência, à unanimidade, tem voto relator. Desembargador Glauber Rego, você tem um conflito? Tenho sim, senhor presidente. É o conflito negativo, competência número 2016, 3282. Suscitante juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Caicó. Eu tenho habeas corpus. De Azevedo, advogado da doutora Samara Maria Oliveira Araújo. Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. E suscitado o juízo de direito da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal. Aqui, senhor presidente, é um pouco diferente do que tem julgado, porque a discussão sobre a competência ela foi gravada em exceção de incompetência. E o juízo da 13ª Vara Civil de Natal, acolhendo a exceção, declinou da competência para a 1ª de Caicó. E eu estou aqui, no meu voto, que está disponibilizado, decidindo que a competência deve ser do juízo lá da 1ª Vara Civil de Caicó. É porque é matéria civil. Não, menor. Sem divergência, sem nenhum destaque, à unanimidade, tem voto relator. Para a nossa pauta anterior, o primeiro, o 37 não está em mesa, 38 não está em mesa. Homicídio. 39, agravo interno de mandato de segurança, 2016, 127381. Agravado Estado do Rio Grande do Norte, agravado Indústria e Comércio de Sabão Guarani Limitado. Pagador de levando moto é o relator.
39, Excelência. Não está em mesa? Não está em mesa, Excelência. Não. Agravo interno e agravo de execução fiscal 2016, 14.963.001, é o 41. Bagdor Judita é a relatora, agravante Centrais de Abastecimento Ceasa S.A. e advogado Cristiano Luiz Bar Fernando da Costa, pedido Bagdor João Rebouças. Sem divergência. Senhor presidente, na mesma situação eu tenho o 55, 56. 54, 55 e 56. 54, impedimento do vereador João Rebouças também. 54, 55 e 56. Exatamente. 44, julgado da unanimidade nos termos do voto do relator. O 44, o 54, 55 e 56 da pauta. 42, barradora Judite Nunes. Embargo de declaração e mandato de segurança eliminado 2016, 11.8928. Barranta da Alberto Fabrício da Silva, Estado do Rio Grande do Norte. Esse voto está disponibilizado, tá? Está disponibilizado, tá? Até o momento do requerimento. Realmente houve uma omissão, não foi fixada, mas agora estão sendo, mas a partir da impetração. Pois não, O provimento está sendo parcial. Estou acolhendo parcialmente os embargos. Sem divergência, ao nome da voto relatora. O 43, vereador Cláudio Santos. Dando provimento dentro daquele meu entendimento a respeito da insalubridade, e o Estado veio com um efeito modificativo e eu estou votando pelo provimento dos embargos de declaração com efeito modificativo. Também mantenho. Todos vencidos, vereador Cláudio Santos. Porque é contrário à posição do tribunal, né? Fica Vivaldo aí para o acordo. Vivaldo. Não? João Batista, né? É João. Eu também divido. Barrador João Rebouças. É o 45. Está em mesa, senhor declaração presidente. Mandato de Segurança 2015, 15.901, Estado do Rio Grande do Norte. Embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Pedro Emanuel Santos Nelson. Senhor presidente, a matéria que é conhecida da Corte de respeito à insalubridade é médico, e o Estado está só questionando a matéria, eu acho que para viabilizar o recurso especial. Nós temos precedentes, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Sem divergência, da provimento, vereador. Meu voto anterior. Santos, vencido, vereador Cláudio também, Santos. senhor presidente. Também vencido, vereador Saraiva. O 46, vereador Vivaldo Pinheiro, é o embarcação mandato de segurança 2016, 3871, vagante Francisco Antônio Soares, embargado Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência. Eu estou rejeitando a... Porque não tem fim financeiro, né? Exatamente. É insalubridade também, só que o embargante aqui é... Sem divergência, não Francisco... Aí, Não, isso aí é o mesmo, tem que também... Vereador Amilcar Maio, 47, revisão criminal 2016, 163923, Gesaíus Corneiro e Justiça Pública. Não mesa, senhor presidente. Não mesa, excelência? Não mesa. Não mesa. O 48, excelência. 48, excelência, é uma grave internação S0 2016-006284, disto 1. Nessa situação, é apenas a insurgência contra a decisão que negou a liminar solicitada. Eu digo a grave internação rescisória, preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo município agravado por violação ao princípio da dialeticidade, rejeição, mérito, insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão incidente.
compensação de créditos tributários realizados antes do trânsito em julgado da decisão que deu origem à ação de improbidade administrativa. A ausência de documento novo hábil à rescisão da coisa julgada material, conhecimento desse provimento do recurso. Ressalto que apenas está se discutindo, não é o mérito, é aqui a liminar que não foi concedida, a liminar pedida. Não é o julgamento do mérito da Pois não, excelência. Sem divergência. Agravo interno, execução, número 2016, 175.8, agravante Alta Cunha de Medeiro, agravado Ipernes, Barrador Vigílio Macedo, é o relator. É matéria já conhecida, execução decorrente de mandado de segurança coletivo, servidor aposentado, executado é o Ipernes. Não foi decisão nossa. O 49. Da ausência de prerrogativa do foro, manutenção da decisão monocrática. Sem divergência, unanimidade. Aí vem os 50. São rescisórios 2013, 759.7, autor Antônio Rodrigo Vicente do Rego, réu Carlos Alberto Dantas. Está em mesa, excelência? Em mesa, presidente. Nós temos aqui começamos com a análise da preliminar. Se trata de ação rescisória em ação de reintegração de posse. Há uma preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, que eu proponho transferi-la para o mérito. E no mérito, o fundamento da ação é falsidade de documentos. Aliás, eles dizem que os documentos são apresentados na ação não são falsos. E ao analisar esses documentos, entendi que eles não foram as únicas provas que fundamentaram a decisão daquele julgado. E, por isso, elas são irrelevantes para a conclusão do julgamento. Portanto, ainda que comprovada a nulidade, não seria suficiente para rescindir a decisão proferida que se pretende aqui. E, por isso, eu estou votando pela improcedência da pretensão desconstitutiva. Sem divergência, à unanimidade. Vem o 51, embarcação emendado, segurança com liminar, embargo Estado do Rio Grande do Norte, embargado Maria de Fábio do Santo Oliveira, impetrado, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Autoridade 14, relator Cláudio Santos. Passo a presidência ao desembargador Amaury Moura, declaro. Assumo a presidência. Senhor presidente, aqui é uma organização de discussão da matéria, certamente para viabilizar a interposição do recurso especial. Eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Voto já disponibilizado. Há uma divergência em relação ao voto do relator. Proclamo a unidade de votos rejeitados os embargos. Eu devolvo a presidência à Vossa Receba a Excelência. presidência. Muito bom, excelência. É o 52 embargo, declaração da segunda 2016, 11590, embargado Estado do Rio Grande do Norte, embargado Valdir Peixoto de Souza. Senhor presidente, aqui eu não estou conhecendo dos embargos. Intempestivo, prazo ainda contado em pouco, não atendeu à tempestividade, então eu não conheço. Sem divergência, não dado voto tempo relator. 53, excelência. É o 2015, 167746. É agravante Marcondes Soares e agravante Estado do Rio Grande do Norte. Aqui é a alegação de hipossuficiência, em busca da justiça gratuita, que eu indeferi e veio o agravo, eu estou mantendo minha decisão, conhecendo e negando o provimento ao agravo. O 50, o mandato é voto relator. O 57, excelência. 54, já foi julgado. 50 e 56 já foi julgado, todos os três. É isso. 57, execução mandato segurança 2008, 46.47.1, exequente Moisés Samarone das Chagas, executado Estado do Rio Grande do Norte. Suspensão do embargador Judito, embargador Lermano Morte, embargador Vigílio Macedo. Tem cor aí? Tem. Você está com a palavra.
Barra do Glauber Rios. 57. Tem mesmo, presidente, e tem a seguinte emenda. Processual civil, impugnação apresentada pelo Estado, parte exequente que, mesmo intimada, não se manifestou, anuência tácita e cesse em execução constatada, adoção de vencimentos diversos nos cálculos trazidos pelo exequente, novos cálculos feitos pelo Estado que corrigem o erro e que acompanham os índices da tabela da Justiça Federal e demais parâmetros usados por esta Corte. Eu estou acolhendo a impugnação, julgando-a procedente, conforme o voto aí disponibilizado. Sem divergência, ao unanimidade ter voto do relator. 61, agravo interno, mandato de segurança 2017, 28.4, agravante pré-governança da Costa, agravar o Estado do Rio Grande do Norte. Barrador Cornélio. Pois não, presidente. Ementa, esses números. O voto está disponibilizado e é um agravo interno e mandato de segurança. Eu estou desprovendo o recurso. Tem a seguinte emenda: constitucional e processual civil, agravo interno e mandato de segurança, decisão que diferiu inicial por inadequação da via eleita. Pretensão de abstenção de bloqueio de conta corrente em face de natureza alimentar da remuneração percebida pelo servidor público, necessidade de dilação probatória e inviabilidade da via estreita do mandamos, razões recusadas incapazes de alterar o fundamento da decisão agravada, conhecimento e desprovimento do recurso. Sem divergência, ao unanimidade ter voto do relator. Como não há mais nenhum processo em mesa, esta sessão está encerrada.